Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical, e estou mais uma vez aqui numa lição home office. Vamos colocar assim, né? Home office, porque eu estou na minha casa gravando aqui. Agora são 11 horas da noite, então eu estou falando um pouquinho baixo porque o Azaf está dormindo e eu não quero acordá-lo. Mas precisei gravar da minha casa porque hoje estamos aí com feriado, o pessoal tá correndo aí, fazendo as demandas do pessoal, então eu achei melhor trazer as coisas para casa aqui que eu posso controlar e fazer a gravação aqui de casa, né? Mas trazer um conteúdo abençoado para os irmãos, o áudio tá bom, os vídeos estão bons, estou vendo aqui que está tudo bem. Então, vamos iniciar aí com a lição 4 dessa revista, né, dos jovens, que tem como tema Davi, pastor de ovelhas e rei de Israel. Nós estamos aí nesse segundo trimestre falando de Davi, e nós já passamos aí falando sobre quem era Davi, a escolha de Davi, já falamos sobre Davi derrotando o gigante Golias, e agora vamos falar do Davi e seu amigo, né? Então vamos lá falar sobre Davi, amigo fiel. Todos sabemos que Davi teve um grande amigo naquele momento em que ele estava no desenvolvimento dele para poder assumir o reinado de Israel. E o amigo dele foi Jonatas, né? Jonatas era um filho de Saul, vamos falar mais sobre ele nessa lição. Então já vamos aí para o textuário da lição, que está em Provérbios capítulo 18. Deixa eu só corrigir aqui, que a câmera está um pouco grande. Deixa eu ajustar. Agora sim. Provérbios capítulo 18, versículo 24, que diz: o homem é que tem muitos amigos, pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24, falando aí que é muito importante nós termos amigos. Mais importante ainda, aqueles que nós podemos contar nos momentos mais difíceis, nos momentos em que nós achamos que não tem ninguém para nos dar um apoio, mas que sempre vai ter esse amigo mais chegado que o irmão, que pode te apoiar aí em momentos difíceis, momentos de dificuldade, porque é um amigo de verdade, né? O resumo da lição diz: o relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. O texto bíblico está em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 ao 6. Não vamos ler, né, como nós já estamos acostumados aqui devido ao tempo, mas é importante você na escola, na sua aula, falar com seus alunos e incentivá-los a ler. Ler esses versículos, ler esses 6 versículos aqui, pega cada aluno aí, lê um versículo, e também no decorrer da aula, se você for ler algum versículo, que eu acredito que você vai ler, porque estamos estudando a Bíblia, oriente os seus alunos a lerem os versículos que você vai propor. Por quê? Porque nesse momento que você incentiva os seus alunos a ler, você também traz para eles aquela consciência de que eles estão lendo, né? E também incentiva eles a ler. Coisa que hoje em dia, como nós iremos ver no subtópico 3, no tópico 3, na verdade, nós entendemos que a geração de hoje tem uma dificuldade muito grande de relacionar-se com a geração antiga, muito porque hoje alguns valores estão se perdendo. Um desses valores é o incentivo à leitura. Por quê? Porque antigamente as pessoas liam. Eu estava vendo um vídeo esses dias em que pessoas estavam sendo entrevistadas em 1980, em que a pessoa pergunta: você leu algum livro esse ano? A pessoa: li 3 livros, li 4 livros. E assim, todos que eram entrevistados haviam lido. Só que hoje, se você for perguntar para qualquer jovem se ele leu pelo menos 1 ou 2 livros, ele vai falar que não leu. Por quê? Porque hoje parece que está muito mais difícil os jovens compreenderem a importância de fazer uma leitura, a importância de buscar o conhecimento, a importância de buscar a cultura. Então é muito importante, porque
Se nós estamos com essa dificuldade na sociedade, imagine os jovens lendo a Bíblia. Os jovens, eles estão cada dia mais evitando ler a Bíblia e aí aprende coisas, algumas baboseiras vindo do TikTok, vindo das redes sociais. Então, se você como professor tem o direito, e é seu dever, na verdade, o direito, não, seu dever ensinar os seus alunos a ler, ou então buscar, não ensinar a ler, né, mas buscar incentivá-los a ter uma leitura da Bíblia, tá bom? Vamos lá então para o próximo texto aí, que é os objetivos da lição. O primeiro é considerar a amizade inspiradora de Davi e Jonatas. O segundo objetivo é evidenciar os aspectos de uma amizade edificante. O terceiro é dimensionar os perigos das amizades virtuais, que nós estamos falando, né? Cada dia mais aí os jovens estão com um grande desafio aí. Nós, como professor de escola dominical, devemos entender que estamos aí para conscientizá-los sobre esse perigo. A introdução diz, né? Eu vou até ler aqui porque tá bem pequenininho aqui o texto, então eu vou ler aqui que tá no meu monitor aqui, que diz assim, ó: nessa lição falaremos sobre a amizade, tendo como foco a análise a história de Davi e Jonatas. O primeiro, filho de Jessé, cresceu pastoreando ovelhas. O segundo, filho de Saul, foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder. Em comum, temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Devemos sabiamente escolher a nossa amizade e companhia, pois elas exercem grande influência sobre nossas vidas. Esse será o fio condutor das nossas reflexões, bons estudos. O que nós temos que entender que, apesar das diferenças de Davi e Jonatas, porque Davi era um pastor de ovelhas, filho de Jessé, um homem simples, que tinha filhos, né? Jonatas, ele cresceu no palácio, ele foi instruído ali a ser um governante, porque provavelmente ele seria aquele que substituiria o seu pai quando esse morresse. Só que, apesar dessa diferença, né, entre Davi e Jonatas, né, um sendo um plebeu, que trabalha ali, um camponês, vamos dizer assim, que era ali um pastor de ovelhas, o outro era um aristocrata, né, um líder que estava ali com grandes estudos, pessoas para poder instruí-lo, pessoas para bajulá-lo, né? Também tem isso. Só que apesar disso, Jonatas e Davi, eles tinham algo em comum. E foi isso que fortaleceu a amizade deles, que era o temor ao Senhor. Então, a amizade de Jonatas e Davi, ela é criada, né? Ela é forjada através do temor ao Senhor. É o que nós vamos ver aí nos próximos tópicos. Então vamos aí para o primeiro tópico, que é uma amizade inspiradora. O primeiro subtópico é quem era Jonatas. Então quem era Jonatas, né? Quando Jonatas entra em cena, já é um notável guerreiro e príncipe de Israel. Pouco sabemos sobre sua infância e adolescência. Jonatas era um guerreiro forte e corajoso, uma unanimidade entre o povo, pretendido por muitos a ser o sucessor do seu pai. Era muito fiel ao rei Saul. Nota-se isso quando vemos que ele tombou junto ao pai na luta contra os filisteus. Algo que notamos é sua fé, bom senso e caráter, que difere muito do seu pai. Mesmo assim foi fiel ao seu pai, né? Quando percebe que Davi é o ungido, ele não cria uma raiva e rancor igual ao seu pai. Pelo contrário, aceitou o chamado de Davi. Então, quem era Jonatas, né? Jonatas, quando ele entra em cena, ele já entra em cena como um grande guerreiro, como nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 13. Deixa eu só colocar aqui. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3, que ele diz assim, ó: e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça os hebreus. Então nós já conseguimos ver aqui que Jonatas, ele era um grande guerreiro. Como nós vemos aqui, quando ele entra em cena, ele já é alguém que ali já está derrotando os filisteus, já está trazendo um terror para os filisteus. Então Jonatas, ele era, como eu falei no começo, um guerreiro que estava sendo instruído ali a ser um grande líder. Então nós não temos informações sobre sua infância ou sobre a sua adolescência. Nós já temos aí como informação ele lutando e vencendo, né?
mas o que nós temos de conhecimento é que ele era esse jovem guerreiro que derrotava e lutava e trazia terror para os inimigos de Israel, né? E podemos ver o bom senso de Jonatas quando ele entende, né, que Davi ele era ungido, porque ele não tem rancor, ele não fica com raiva, ele não é igual ao seu pai Saul. Ele fica com inveja de Davi com suas vitórias, mesmo ele não sabe, ele não tinha certeza que Davi era o escolhido, e ele já tinha inveja, já tinha rancor, né? Jonatas ele entende ali o chamado de Davi, como nós podemos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17, que ele diz assim, né? E disse: não temas, que não te achará a mão de Saul sobre meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. E então Jonatas ele não tinha inveja, né? Na verdade ele tinha consciência e ele entendia que se Davi reinasse, ele seria o segundo ali, ele estaria ao lado de Davi, acompanharia ali e daria todo o apoio. Então esse era Jonatas, né? Era um homem, um guerreiro muito bem visto ali por todos, provavelmente todos queriam como o líder de Israel com a morte de Saul, quando Saul fosse, né? O seu sucessor seria Jonatas, um homem de bom senso, e nós entendemos isso, né? Vendo a fé dele, o amor dele por Davi, entendendo que se Davi reinasse, ele o apoiaria, ele não teria inveja, ele não teria raiva, porque muitos poderiam pensar assim, pô, Jonatas poderia falar nossa, por que não pode ser eu, e ficar com inveja? Não, que tem que ser eu, porque é meu direito. Muitos buscam aí direitos, né? E Jonatas poderia também, por igual, também buscar direito, mas não. Ele entendeu ali que era Davi aquele que seria o sucessor. E aí vamos para o segundo subtópico, que diz assim, né? Saul ou Davi? Eis a questão. Aqui é uma jogadinha do comentarista com aquela frase ser ou não ser, eis a questão. E vamos lá, porque realmente era um dilema que Jonatas estava enfrentando. Porque ele tinha seu pai, que ele o amava, mas também ele amava Davi, né? E era uma questão muito delicada. Mas aí vamos aos destaques, né? Jonatas se encontra em uma posição muito delicada. Ao decorrer do crescimento de sua amizade com Davi, muitas vezes ele entrou em conflito com seu pai. Diante da inveja e intolerância de Saul diante de Davi, Jonatas decide reconhecer o chamado de Davi e apoiá-lo publicamente, como nós lemos anteriormente. Embora discordasse de seu pai, Jonatas nunca traiu, pelo contrário, esteve com ele e caíram juntos em campo de batalha. Então, nós entendemos aqui, né, que apesar de todo esse dilema de Jonatas, né, Jonatas ele teve um dilema muito grande, porque Saul, no momento em que Davi derrota o gigante Golias, e as pessoas começam a cantar, Saul derrotou 100, Davi derrotou a 1000, né, houve canções de guerra ali para poder trazer um grande crescimento de Davi e uma predileção do povo a Davi. Saul tem inveja. Saul começa a ter inveja de Davi. Saul, então, um espírito maligno que estava sobre Saul, lembrando que o espírito maligno estava sobre Saul, e Davi ele veio ali como um instrumentista para poder espantar esse demônio, né? Esse espírito maligno, né? Esse espírito maligno. E então Saul ele tinha esses problemas, né, de social com Davi. Ele tinha existem muitos momentos, né, que você vê que Saul queria matar Davi, e Jonatas ele sempre esteve ali do lado de Davi. E você viu até no versículo que nós lemos, né, que ele diz, né, não temas, né, aqui ó, ele fala assim, né, vamos lá de novo, 23:17 ele fala, não temas, que não te achará a mão Saul, né, a mão de Saul, você não achará a mão de Saul, Saul não vai te pegar, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel. Então assim, nós já vimos aqui que temos vários relatos de Saul querendo ali derrotar Davi, né, matar Davi, e igual tem um momento, ele tá na caverna ali de Adulão, e aí, na verdade, Saul está numa caverna, e aí Davi, ele corta ali um pedaço da manta de Saul,
e leva. E aí depois, quando Saul acorda, ele acorda todo assustado, e Davi fala, ó, eu tive isso aqui, ó, eu tive. E aí ele mostra a manta ali de Saul e fala assim, ó, eu poderia ter te matado agora, Deus me deu na sua mão. E você vai ver que quando o guarda de Davi fala assim, um dos soldados de Davi, ele fala assim, por que você não mata ele agora? Olha a sua oportunidade, você já poderia reinar. Ele fala, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Saul era ungido do Senhor como rei, como nós já entendemos isso lá na lição 1. Então Davi não iria tocar no ungido do Senhor. E ele entende, ele mostra para Saul, ó, Saul, eu poderia te matar e eu não fiz isso. Então houve esses dilemas de Davi, e Jonatas está no meio também. Só que nós podemos entender que Jonatas, ele apesar dele ter esse dilema, ele não entrou em conflito com seu pai. Ele respeitava Davi, ele amava Davi, ele é um grande amigo de Davi, ele apoiou Davi, só que ele não entrou em confronto com seu pai para poder dizer assim que o pai dele está errado e eu não quero mais nem saber do meu pai. Porque o que a gente pode trazer de lição disso, né? Hoje nós vivemos em um mundo, um país, né? Um país polarizado, politicamente falando, né? Em que uns são aqui, outros são dali, e famílias são destruídas por causa disso. É muito difícil de nós compreendermos isso, porque meu pensamento é divergente do seu, eu não posso te respeitar, eu não posso estar com você, eu não posso ser seu amigo. Não é assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que entender que apesar da divergência, né? Enquanto Saul ali, ele tinha ali Davi como um empecilho, como alguém que poderia tomar o seu poder, Jonatas, ele respeitava isso e ele apoiava o seu pai até o final da vida deles. Quando Saul ele morre, Jonatas está do lado dele. Jonatas não larga seu pai no campo de batalha contra os filisteus. Ele esteve do lado de Saul até a morte, né? Vamos aí então para o terceiro subtópico, que diz uma amizade que não foi esquecida. Vamos aos destaques. O primeiro destaque é: os primeiros anos de Davi foram marcados por muitas guerras e disputas territoriais. Com o passar dos anos, o reino unificado, Davi em momento de paz e estabilidade. Davi tem um momento de paz e estabilidade. Nesse momento, usufruindo dos seus privilégios, Davi nunca esqueceu da aliança com seu amigo e busca saber o que havia com o descendente de Jonatas para retribuir a amizade dos anos passados e cuidar de sua família. Então, aqui nesse subtópico, então, nós já passamos por aquele momento em que que Saul morreu, Jonatas morreu, e então Davi assume o trono, né? Davi assume o trono de Israel, e Davi, ele tem um momento em que ele teve muitas instabilidades, onde ele teve que lutar para conquistar ali o povo, e cuidado do momento, Davi, ele vence ali ele tá em Hebron, reinando em Hebron, e aí Davi, ele consegue derrotar os jebuseus e conquista Jerusalém. A partir do momento que Davi conquista Jerusalém, ele torna aquela cidade como capital do seu reinado, né? Constrói ali um palácio e fica por ali. E esse momento traz então uma sensação de paz para Davi. Davi ali tem um momento de paz, né? Apesar de Davi nunca ter muita paz no seu reinado, assim como ele diz em alguns salmos, né, que tenho mais inimigos do que cabelo na minha cabeça, mas tem um momento ali de estabilidade, né? E aí Davi lembra, né, do seu amigo Jonatas, que apesar dele ter morrido, Davi lembra e fala assim, será que tem alguém da família Jonatas que eu possa retribuir, né, a minha amizade com meu amigo? E aí então Davi descobre que tem um filho dele que estava na sarjeta, um filho dele que estava em más condições. Por quê? Porque Mefibosete, filho de Jonatas, ele teve um problema quando ele era novo, que ele teve que deixou ele aleijado. E quem era aleijado nessa época não tinha muitos privilégios. Na verdade, sofria muito, né? Era muito rejeitado, não conseguia emprego. Então, ele estava numa situação muito ruim. E aí Davi chama, né? Fala, não, traga ele para o palácio. A partir de hoje, ele comerá comigo. Ele será um dos meus aqui no palácio. Então, Mefibosete sai de uma situação. E aí, muitos pregadores já usaram
esse texto, nessa história de Mefibosete, para poder trazer uma palavra de exaltação, né? Que um dia você poderia estar numa situação muito difícil, mas Davi, assim, Davi personificado de Deus, né? Ou de Jesus, né? E aí você pode colocar aí a personificação de alguém que te traz uma vitória e que você, como Mefibosete, que já esteve em uma situação muito ruim, foi exaltado, né? Não é a situação que nós queremos colocar nesse texto, nessa aula de hoje, porque o que vale entendermos é que Davi, ele não esqueceu de seu amigo depois de muito tempo, depois de muitas lutas, muitas batalhas que ele enfrentou, que ele travou, ele teve um momento de paz, de calmaria, e aí o que ele faz? Ele lembra do seu amigo Jonatas e fala assim, será que Jonatas tem aí um parente próximo que eu preciso aqui cuidar, que eu preciso trazer para o meu lado? E então Mefibosete entra nessa história, tá? Como nós iremos ver também nos próximos tópicos. Vamos aí então para o segundo subtópico. Segundo tópico, que é amizades que edificam. E o primeiro é uma amizade que agradou o Senhor. Nós temos alguns destaques. O primeiro é: a amizade de Davi e Jonatas agradou a Deus, pois foi edificante para ambos, permitindo que muitas vidas fossem abençoadas. Quando buscamos uma amizade dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação em diversos sentidos. Temos outros exemplos de amizades que agradaram a Deus, o exemplo de Ruth e Noemi, Paulo e Silas, entre outros. Então, a amizade está dentro do coração de Deus. Deus quer que nós vivamos em comunhão, que nós possamos viver uma vida de unidade. Porque quando Deus criou, né, Deus criou o homem e a mulher, Deus, apesar de não é bom que o homem esteja só, é para a sua adjuntora, né, para que ele não esteja sozinho, mas isso também traz um sentido de que o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. O ser humano, ele não foi criado para viver sem um grupo social. Então é muito importante entendermos que nós precisamos ter amigos. E o mais importante ainda é entender quais amigos nós devemos ter. E na Bíblia ele traz para você exemplos de bons amigos, amigos que podemos contar nos momentos mais difíceis, né? Assim como nós temos Davi e Jonatas, né? Que essa amizade ela foi forjada dentro de uma dificuldade, de uma adversidade em que Davi ele enfrentava ali um dilema com Saul, e Jonatas ali, apesar dele entender esse dilema e ele ser ali o vizinho do meio, né, enquanto ele tinha que ver Saul ali como seu pai, que ele amava, degladiando com Davi, ele tinha que estar entre esses dois e conciliar essa amizade, né? Então essa amizade foi forjada de uma maneira muito linda, né? E nós também temos outras amizades aí da Bíblia, né, que entendemos que foram criadas através de adversidades. Por exemplo, o exemplo de Noemi e Ruth. Ruth casa ali com um dos filhos de Noemi. Noemi já tinha ali um problema de ter perdido seu marido, ter saído de sua terra natal, ter ido para outra terra. E ali então os seus filhos casam, né, com duas noras, né, que é Ruth e Orfa. E quando Noemi ela perde ali tudo, né? Os seus filhos morrem, ela fica sozinha com as suas noras. Ela fala assim, ó, vão para suas casas, não precisem me seguir, porque eu não tenho o que trazer para vocês. E aí nós temos aí Ruth, capítulo 1, vamos ver aqui o versículo que fala aqui, vamos ver se eu acho aqui o versículo, aqui ó, e aí nós temos aqui Ruth, capítulo 1, versículo 16, que ela diz assim: e por isto disse Noemi, eis que voltou tua cunhada, teu povo, os teus deuses, volta tu também após a tua cunhada. E aí o que diz Ruth, né? Ruth diz assim, não te instes para... Deixa eu pegar uma outra tradução, que essa tradução... Deixa eu ver se eu consigo achar uma outra tradução aqui. Não sou muito bom aqui com esse programinha, aqui ó, NLTH. Beleza, ele diz assim, ó,
Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Nossa, isso aqui é muito bom. É muito lindo essa passagem porque o significado dela para nós que somos, que nós acreditamos que isso daqui é a personificação da igreja, né? Ruth sendo a igreja, porque depois Ruth casa com Boaz, e Boaz sendo Cristo, o Redentor, né? Que vem de um povo, né? Do povo judeu, né? E Noemi sendo uma estrangeira, Ruth, né? Ruth sendo uma estrangeira, e ela decide através de suas escolhas. Ela não tinha nada ali. Ela não tinha nenhuma necessidade de seguir a Noemi. A Ruth não tinha nenhuma necessidade. Ela podia ter voltado para os seus pais, voltado para sua terra e não ter sofrido, né? Não ter passado por situações adversas, né? Mas não, ela escolheu. Assim como nós também, como igreja, nós escolhemos aí, nós poderíamos viver um mundo de pecado, um mundo de que o mundo pode oferecer, né? Mas nós escolhemos a Cristo, nós escolhemos morrer com Ele aqui nesse mundo para termos Ele na glória. Então é um texto muito bonito e a declaração de Ruth para Noemi falando assim: onde você for eu irei, para onde tu fores também estarei lá. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, ela se declararia a Noemi ali como uma grande amiga, uma amizade ali forjada através de uma diversidade. Noemi estava numa terra distante, Noemi já era viúva, ambas eram viúvas, e mesmo assim elas ali viveram, né? Ruth compreendeu a amizade ali com Noemi e Deus ali abençoa. Nós temos também Paulo e Silas, né? Paulo e Silas ali, tem um momento ali, Paulo e Silas na prisão, todo mundo gosta de falar sobre eles cantando na prisão, mas o que é importante nós entendermos é o após a prisão, quando eles são libertos da prisão, que Paulo vai ali e vai buscar os seus direitos, né? Porque Paulo não precisava estar preso. Paulo era um romano, Paulo era um cidadão romano, Paulo não tinha o direito de estar, ele tinha que ser julgado, ele não foi julgado, ele foi simplesmente preso. E aí ele fala assim: eu como cidadão romano, quero agora reivindicar meus direitos, né? Porque vocês me prenderam, agora eu quero que vocês me peçam perdão em praça pública. E aí nós temos que entender, né, o porquê que Paulo foi preso, né? Paulo foi preso porque Silas não era cidadão romano. Então, Paulo ali, ele vai passar a mesma dificuldade de Silas naquela prisão. Então é muito interessante nós entendermos ali que Paulo, ele abriu mão ali dos seus direitos para poder ser preso junto com Silas. Isso é uma amizade sendo forjada. Paulo ali foi chicoteado, né? Eles foram chicoteados antes de ser preso. Então, entendermos que às vezes a amizade ela vai além das suas adversidades. Muitas vezes, por exemplo, você passa por uma situação ali adversa e tem um amigo para poder te apoiar e falar assim: não, estamos juntos. Ou então, ao contrário, um amigo para poder te falar assim: não, você está errado, você precisa recordar e voltar e reentender aí o que você fez. Às vezes um confronto de um amigo é melhor do que umas palavras abrasivas, né? Palavras mansas, né? Vamos aí para o segundo subtópico, que é a força da verdadeira amizade, né? Da amizade verdadeira. E aí nós temos alguns destaques. O primeiro, a Bíblia nos revela que aquele que tem muitos amigos pode ficar feliz, mas quem tem amigos que são mais chegados que irmãos, mas tem amigos que são mais chegados que irmãos. Aquele que diz ter muitos amigos pode ser que não tenha nenhum, pois a amizade é forjada através de vínculos e situações que passamos, né? A amizade de Davi com Jonatas transcendia as adversidades que ambos passavam. Essa amizade teve consequência no futuro, quando Davi cumpre a aliança que fez com seu amigo, como nós já falamos anteriormente. Que nós precisamos entender aqui sobre esse texto voltar lá em Provérbios. Vamos lá, Provérbios capítulo 18, versículo 24, que é esse texto que está sendo falado aí nesse versículo, né? Que ele fala assim:
E aqui, como eu tô com ele TH, é um pouco diferente. Você fala assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Ou seja, né? Existem algumas amizades que, né, não duram. Elas simplesmente vêm e vão. Minha esposa, ela tem um termo que ela fala muito, né? Uma frase que ela fala que nós devemos regar as nossas amizades, né? Regar as nossas amizades. O que é regar? Regar a amizade é o seguinte: é você chamar, vem tomar um café. Depois de um tempo, vamos ali, vamos sair, vamos. E o brasileiro, né? O brasileiro tem aquele costume de depois nós marca, né? Tem aquele depois. Não, depois a gente marca. O depois a gente marca nunca marca. Então, não, devemos regar nossas amizades, né? E o que é interessante, né? Porque existem algumas amizades que elas não duram nada. O que é não dura nada, né? O que é aquele amigo de um ano? Que é amigo de trabalho, amigo da escola. Quantos amigos da escola você já teve e você nunca mais falou com essa pessoa? Porque é normal, você passa por essa amizade ela vem para sua vida e depois ela vai, porque ela não foi forjada não foi forjada ali corretamente, ela simplesmente foi um amigo que passou. Mas existem amizades que são, né, maior que irmão, mais chegado que o irmão. O irmão é o mais próximo que você tem aí do seu sangue. Por quê? Porque nasceu da mesma barriga, né? Se for irmão da mesma mãe, né? Existem irmãos do mesmo pai, mas que você saiu da mesma linha genética, né? Esse é o irmão. Mas existem irmãos que nem se falam, né? Tem irmãos que não tem nem amizade. Mas tem amigos que você, apesar de ter nascido de mãe diferente, você fala: é meu irmão de outra mãe. Porque é isso que acontece, né? Às vezes existem amizades aí que você não pode ser que você não encontre apoio de seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, mas vai encontrar daquele amigo, né? Aquele amigo que quando você precisa de eu tô sem dinheiro, preciso aí pagar uma dívida, ele, não, pode contar comigo que eu pago pra você essa dívida aí, e depois a gente acerta, não tem problema não. Ou então aquele amigo que fala assim: eu preciso de um conselho, e você ali tá ali disposto a dar um conselho. Esse é o amigo mais chegado que o irmão. Então nós temos que entender que existem amizades que elas criam vínculos através da onde que foi criado esse vínculo, né? Geralmente amizades que são bem verdadeiras são amigos que passam por perrengues, né? Passam por perrengue junto ali, que depois tem histórias para contar, para dar risada. E igual nós já demos aqui alguns exemplos de amigos, né, que enfrentaram a adversidade juntos, e nós entendemos que como que cria assim uma amizade, né? Como que, da onde que vem uma amizade? E a amizade, ela vem através de um vínculo comum. Como assim, Kelvin? E a gente vai falar um pouco mais isso nos próximos subtópicos, que é o seguinte: para você ter um amigo, primeiramente você precisa comungar de pelo menos um pensamento igual. Por quê? Porque senão não tem assunto, não tem algo em comum. Por exemplo, tem gente que tem em comum videogame, tem gente que tem em comum futebol, tem gente que tem em comum música, né? Eu tenho muitas pessoas, muitos amigos próximos meus que eu criei amizade através da música, né? Como todos sabem, eu sou músico, né? Eu toco na igreja e já saí em algumas igrejas e fui conhecendo amigos, né? Amigos que até hoje, de vez em quando, a gente dá um oi ali, chama e fica um tempo, depois volta a se falar, mas porque são amigos forjados aí através de algo em comum, que é a música. Mas tem amigos, né, que são irmãos muito próximos. Por quê? Porque além de ter algo em comum, né, como nós já falamos, passaram por problemas e adversidades, estavam juntos, né? Eu tenho um amigo meu que e eu nunca vou esquecer disso, no momento que eu estava com a minha apendicite, né, que eu estava com dores, eu estava na casa do Wagner e do Lucas, né, grandes amigos lá da igreja, e e aí eles ficamos uma madrugada toda ali, parecia uma criança, eu não conseguia dormir com dor de barriga, e eles me dando apoio, dando leite, aí
até brinco até hoje, pô, e dava leite, que e dava água, e dava isso, e nada, e nada. E eu lembro que quando meu pai foi me buscar de manhã, né, porque a dor não passava, me levou no médico, aí o Lucas foi comigo, e ele ficou ali, ele ficou um bom tempo ali na sala de espera, me esperando ali, para entender o que estava acontecendo, até que eu ia ser internado, porque eu ia passar por uma cirurgia, e meu pai levou ele embora. Mas isso fica, né, essas amizades elas guardam, porque até hoje nós somos amigos, e essas adversidades vão forjando, né? Vamos contando histórias de vida, vamos contando ali situações e que vão crescendo, forjando essas amizades, né? Então já vamos para o terceiro subtópico, que é cristãos e as amizades. E aí vamos aos destaques. O primeiro destaque é: as amizades que andamos ditam nosso caráter, somos uma média das pessoas que andamos, né? Porque os amigos, eles formam o nosso caráter. As escolhas de amizades que fazemos podem trazer uma consequência de bênçãos ou frustrações no futuro. O cristão deve ter bons critérios na hora de se relacionar. Ter bons amigos é um convite ao desenvolvimento saudável. O que é importante nós entendermos esse tópico, que é a amizade, ela forja o caráter. Queira ou não, forja. Por exemplo, eu tenho um filho agora, o Asaf, né? O menino está dormindo, não quero atrapalhá-lo. Mas entender que eu, como pai, eu vou ensiná-lo o caminho certo. Senão, a Bíblia não estaria mentindo quando ela fala: ensine o menino no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, jamais se esquecerá dele. Então, eu como pai, eu tenho o dever de ensinar o meu menino no caminho que ele deve andar. Inclusive, escolher boas amizades. Então você como pai, se você é um pai hoje, ou vai ser um pai um dia, você tem que entender que você ensinar o seu filho a escolher boas amizades faz parte do desenvolvimento dele. Por quê? Porque o amigo, né, a amizade, ela desenvolve caráter também. Por que eu digo isso? Porque o seu filho, ele vai ser uma média dos amigos que ele anda. Você é uma média dos amigos que você anda. Vamos lá. Se eu tenho amigos que vão pro bar, bebem, eu consequentemente, dificilmente eu não conseguirei fugir disso. Por quê? Porque eles bebem, eles vão toda semana pro bar, chamam você, e aí, pô, vamos lá, tal, e aí você vai, né, e aí fica ali, bebe aí também, vamos se divertir, o que acontece? A pessoa vai e acaba entrando nesse mesmo caminho. Um amigo que é um amigo do futebol, você consequentemente vai também ali conviver com o futebol. Eu tive amigos músicos, né? A maioria dos meus amigos são músicos, então consequentemente ali somos músicos. Então é aquilo, né? A média dos amigos, eles são a média daquilo que você vive. Então, senão aquela famosa frase também não existiria, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, assim, quem tu andas? Quem são suas amizades? Qual que é o grupo de amigos que você anda? E você, como professor de jovens, você tem que trazer essa discussão para a conversa. Ensina assim, quem que você anda? Quem são os seus amigos? Qual é o grupo de amigos aqui dentro da igreja? Porque igual a gente fala, né, o ciclo social dentro da igreja é muito importante para o jovem. Você como professor de jovens, provavelmente pode ser um líder dos jovens, você tem que entender que o ciclo social dentro da igreja é importante. Não simplesmente ir para o culto, adorar a Deus e ir para casa. Não, você precisa ensinar os seus jovens a ter amizade dentro da igreja, buscar ali uma pizzaria, comer uma pizza depois do culto, levar para uma chácara, levar para o parque, conviver, ter um grupo de amizades dentro da igreja. Sabe por quê? Porque também tem aquela situação de eles estarem jovens, né? Jovens à flor da pele ali, buscando alguém para se relacionar amorosamente. Então, dentro da igreja, se você consegue cultivar laços dentro da igreja, dificilmente eles buscarão fora. Eu sou um exemplo disso. Eu convivi na igreja durante a minha infância, minha adolescência, minha juventude, e eu me casei com uma pessoa também que estava no mesmo grupo.
Então, e meus amigos, assim, todo mundo daquele ciclo social que eu tinha se casaram entre nós. Então, por exemplo, eu tenho amigos que todos ali que se casaram, cada um, só teve alguns ali que tiveram que casar com pessoas de outra igreja, mas todos estão no mesmo ciclo ali, né? Então, nós temos aí exemplos aí de pessoas que casam, né, dentro desse ciclo social de amigos, porque convivem juntos, estão próximos, e aí aquela amizade vai se tornando um amor, e aí se casa, né? É, e essa é a ideia do ciclo social da igreja, é viver a sociedade dentro desse ciclo, porque a sua amizade é a média daquilo. Então, por exemplo, se você tem um grupo de jovens dentro da igreja, que eles buscam a palavra do Senhor, logo, quem tá fora, quem não tá fazendo isso, vai se sentir tão constrangido por estar fora do bando que vai tentar se achegar. Então é entender que o ser humano, ele sempre viveu em grupos. Então nós sempre vivemos em grupo. Nós sempre caçamos juntos, sempre construímos sociedade junto. E aí um exemplo disso é a Torre de Babel. A Torre de Babel é um desses exemplos. Após o dilúvio, o povo fala: venhamos e construamos um edifício que chegue até os céus. E aí Deus olha para aquilo ali e fala: se eu deixar, vão conseguir, porque o homem junto não tem quem não tem plano que eles não consigam fazer. Então o que Deus faz? Confunde, né? Confunde e separa. Porque ele sabia que se fosse feito ali, né, teria ali uma torre grande ali que chegaria até os céus e desafiaria a Deus, né? Então é importante nós entendermos que o homem faz as coisas em grupo, busca ali as amizades e precisa desse grupo social. Então, que esse grupo social cresça, né, seja forjado dentro da igreja, e não que seja que os jovens precisem buscar um grupo social fora da igreja porque eles não conseguem se identificar com a igreja que eles estão. É muito perigoso isso, então é importante o líder ou o professor entender esse grupo social e os jovens que não conseguem se adequar a esse grupo social para que eles consigam se adequar, porque é muito importante para um jovem se adequar ao grupo e ter boas amizades dentro do corpo de Cristo, e não que eles precisem buscar fora, porque, como nós sabemos, que se ele busca fora, pode ter uma grande consequência desse jovem se desviar. Então vamos aí para o terceiro tópico, amizades virtuais. E aqui nossa, já tô com 45 minutos de vídeo falando, só que esse tema aqui, ele é muito complexo, né? E precisa de tempo para ser falado, e eu entendo que dentro da aula mesmo, de 1h30, foque nesse terceiro subtópico, nesse terceiro tópico, porque ele é muito importante nós entendermos, e você como professor de jovens, como eu estou falando, entender na onde nós estamos indo. Então vamos lá, o primeiro aí, ó, a fragilidade das relações virtuais. Entender que os jovens hoje vivem, né, e nós já estamos aí numa geração de que a maioria dessa geração ela é nativa das redes sociais. O que é nativo das redes sociais, Kelvin? Essa geração nova, ela já nasceu com o celular na mão. Então as relações virtuais dela é muito mais natural do que para nós que somos aí da geração milênio, né? Nasceu entre os anos 90 os anos 2000, que não são nativos das redes sociais, né? Então vamos aí para o primeiro subtópico, que é a fragilidade das relações virtuais. Nas telas podemos nos conectar com um número incalculável de pessoas de forma globalizada. As relações virtuais são fortemente provocadores, né, da fragilidade humana. A amizade real jamais pode ser suprida por uma amizade virtual. O que é perigoso aqui, Kelvin, né? Porque você falou que é perigoso, né? Você falou que é bem complicado isso aqui, porque hoje nós temos as redes sociais. E as redes sociais, elas não foram criadas para pensar no convívio humano físico. Elas foram
criadas para um convívio virtual, para que nós nos tornemos um avatar social. O que é um avatar social, Kelvin? Tem eu, né? Eu, Kelvin, humano, que tenho sentimentos, que tenho dificuldades, que tenho situações de dores, situações de alegria, situações de raiva, né? Nós temos sentimentos. O ser humano, ele é dotado de sentimentos. Só que o avatar virtual do Kelvin não tem isso. Sabe por quê? Porque o Kelvin que tá aqui não tá com raiva. O Kelvin que tá aqui não tá com tristeza. O Kelvin que tá aqui tá simplesmente falando com vocês aí que estão do outro lado. Então, deixa eu ver aqui meu Instagram. Se eu abrir meu Instagram aqui, vamos ver quantos amigos eu tenho aqui. E não que eu quero demonstrar qualquer tipo de... Não, só para mostrar aqui, hoje eu tenho quase 600 seguidores. E dentro desses 600 seguidores, com quantos eu falo? Quase nada, com quase ninguém. Só que 600 pessoas ali conseguem ver o que eu posto. Hoje eu posto alguma coisa no meu Instagram? Pouco, né? Posso até mostrar aqui pra vocês. Que eu não posto quase nada. E também, se vocês quiserem me seguir também no Instagram, né? Que é o Vilofreda. Né? Mas hoje eu tô até postando mais, né? Porque como eu tenho o Azaf, né? Não vai dar pra ver. Mas eu tenho aqui uns do Azaf e tal. Mas eu sei que tem pessoas que elas postam no Instagram as viagens. Tem pessoas que postam no Instagram quando elas acordam de bom humor. Então, assim, você não vai acordar de mau humor, né? Bravo ali, com cabelo não arrumado. Quando você acorda daquele jeito, você tá, nossa, hoje eu poderia dormir o dia inteiro. Você não vai postar isso no Instagram. Você vai postar, eu já acordei bem, vou viajar. Estou pegando meu carro agora, estou indo para lá. Então, essas coisas marcam a pessoa que está te seguindo. Por exemplo, você não vai marcar o seu carro todo ruim, né? Estou levando meu carro no mecânico, né? Tem gente que faz isso, mas dificilmente, né? Você vai marcar o seu carro, nossa, comprei um carro novo. E aí você vai começando a postar dentro do Instagram coisas positivas, coisas que trazem algo como se sua vida fosse perfeita. E aí outras pessoas olham aquilo e falam, nossa, a vida dele é perfeita e a minha não é isso. A minha não é desse jeito. Nós temos, no natural, do ser humano mesmo, sem ser vida social, sem ser rede social, já tem uma grande dificuldade de compreender que nós temos dias ruins e dias bons. E nós nunca agradecemos pelos dias bons, né? Nós somos ingratos e sempre reclamamos dos dias maus. Isso como natural, né? Como ser humano aqui terreno. Agora imagine a pessoa que está no Instagram. Então o que ela faz? Ela olha aquela vida da pessoa e que a pessoa tá ali, tudo bem, e ela começa a sentir sentimentos que não são legais, que são prejudiciais. E aí o escritor da revista, ele fala alguns sentimentos, né? Ele fala assim, né? Fragilidade, fatores que levam a essa fragilidade, citamos. Ilusão de intimidade. Isso daqui, a pessoa ela acha que porque ela está dentro da rede social, aquela pessoa que está conversando com ela num chat, essa pessoa ela é íntima dela, sendo que ela nunca viu essa pessoa pessoalmente e começa a contar ali detalhes muito íntimos dessa pessoa e tem um grande risco dessas intimidades serem vazadas. Então traz essa ilusão de intimidade. Relacionamentos superficiais, como eu falei agora, né? As pessoas às vezes começam a contar histórias de outras pessoas de forma superficial. Relacionamentos superficiais, solidão. Se a pessoa ela começa a ver que outras pessoas estão felizes dentro daquela rede social, dentro daquele chat, em que ela consegue se falar com várias pessoas, mas sempre dentro de um avatar, sempre dentro de uma rede social, de um chat, e nunca pessoalmente, sempre sozinho no seu quarto. Isso traz solidão. Distanciamento da realidade. Tem pessoas que hoje já não têm mais a compreensão da realidade. Sabe o que é o viver o real? O que é o viver o real, Kelvin? É você entender o quanto custa a comida que você come. É você entender o que você precisa de alguns certos convívios sociais para você conseguir crescer, né, na vida. Por exemplo, você trabalha profissionalmente e você precisa entender alguns
alguns convívios sociais, alguns manejos sociais ali para você poder desenvolver, por exemplo. Eu não consigo, às vezes eu preciso entender que tem pessoas que sabem muito mais do que eu na função que eu faço. Então o que eu preciso? Eu preciso estar ali sempre atento, né, a perguntar para essas pessoas, a tirar o máximo dessas pessoas que ela pode me dar. E o que acontece? O que eu vejo muito, né, de jovens, os jovens, se você não fala pra pessoa, vai lá, faz agora, ela não vai fazer. Ou então ela não se sente pertencente a algo. Por quê? Porque ela não consegue ter aquele manejo que nós tínhamos antigamente de buscar a informação e não esperar que essa informação chegue até nós. E nós entendemos que isso vem muito da falta, né, distanciamento da realidade. Outra coisa que traz distanciamento da realidade é a pessoa, vou casar, né? Isso eu já vi com muitos jovens. Vou casar. Legal, você vai casar? Sim. Como que vai ser seu casamento, né? Com o casamento vai ser isso. Aí a pessoa, ela gasta horrores no casamento. Você, claramente a pessoa poderia ter pegado aquele dinheiro e ter investido, ter guardado para poder fazer algo melhor com aquele dinheiro, mas não, ela tá tão distanciada da realidade que ela quer o quê? Ela quer que o casamento dela seja parecido com influencers. Então ela acaba se distanciando da realidade que nós vivemos, entendeu? Tem pessoas que saem do emprego simplesmente porque não me dei bem. Aí você fala, tá, mas agora você vai ficar desempregado? Mas tal. Gente, e pra mim, que sou um boomer, né? Não sou um boomer, na verdade, sou um millennial, né? Um millennial dos anos 2000. Eu não consigo entender pessoas que elas acham que elas podem escolher um emprego. Eu sei que pode, né? Hoje é normal, hoje, né? Mas eu sou de uma época que, pô, até hoje, se eu voltar pro mercado de trabalho, eu tenho medo de ficar desempregado durante anos. E as pessoas hoje não têm isso, né? As pessoas saem dos empregos, elas buscam outro, o emprego às vezes é bom e a pessoa, porque o chefe falou um pouco mais, né? A pessoa, ela sai, porque é distanciado da realidade, gente. A gente tem que entender que isso é muito perigoso. Desconexão, visão desconexa e enviesada Cadê aqui, ó? Visão desconexa e enviesada do real, né? Que é o distanciamento da realidade. A idealização da imagem corporal, né? Idealização de uma imagem corporal. A pessoa, ela entende que ela nunca vai alcançar, o corpo dela nunca vai alcançar o padrão de beleza que tem os influencers. Eu sei que nós sempre tivemos isso, né? Principalmente com a TV, e hoje parece que isso mudou um pouco com a questão das pessoas elas entenderem como elas são, né? Elas se entenderem como elas são, mas ainda acontece isso, né? Principalmente acho que eu tava vendo uma entrevista, não sei, em que a pessoa ela falava assim, que as pessoas elas têm as fotos de perfil que a foto de perfil da pessoa, você não reconhece a pessoa pela foto de perfil dela. Por quê? Porque tem filtro ali, naquele filtro você coloca muita coisa ali, e aí você fica, não, mas peraí, essa pessoa na realidade ela não é daquele jeito. Então você começa a ter ali uma falta da realidade do próprio corpo da pessoa, da própria fisionomia da pessoa. Então é entender que isso é muito perigoso, né? É muito perigoso a gente, as relações virtuais, elas podem trazer esses perigos. Vamos aí para o próximo subtópico, que é comportamento de rebanho, né? Comportamento de rebanho. O que é comportamento de rebanho? É um conceito bastante difundido na sociedade, principalmente nos negócios. É o termo efeito manada. O termo consiste em mostrar que a necessidade da socialização pode nos levar a pessoas sem princípios, né? Que buscam manipular os desapercebidos. São pessoas sem princípio que elas manipulam os desapercebidos. Quando somos levados a pensar como um grupo de pessoas, independente se aquilo é ou não correto, nossa opinião deixa de existir e o que domina é o que a maioria pensa. Os prejuízos do efeito manada
preocupante a perda da capacidade de raciocinar e agir por si mesmo, necessidade de suprir carências que não são reais, propensão a comportamento distorcido, entre outros. Então, o que é o comportamento do efeito manada, né? O que é esse comportamento do rebanho? Existe uma opinião e todo mundo ali tem essa mesma opinião, só que você não concorda muito com aquela opinião. Só que como todos estão indo para aquele lado lá, você não quer estar sozinho. Então o que acontece? Todos ali então difundem aquela opinião como se ela fosse verdadeira, por mais absurdo que ela seja. Esse é o efeito manada. Então o que acontece? Isso é muito usado, é muito visto na política, né? O político ele começa a falar assim, não, porque eu roubo, mas eu faço. Eu sou um cara bom, né? E as pessoas ficam, esse cara não é muito confiável, não. Só que o que acontece? Uma pessoa, ele é uma pessoa que ele é midiático. Então todo mundo ali que segue ele fala, nossa, como ele é bom, como ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa. E você sabendo que ele não é, mas as pessoas todas vão nesse efeito aí. E aí o que acontece? Esse cara ganha eleição. Por que ele ganha eleição? Porque a maioria vota nele. Isso na política. Se nós formos levar para outros termos, né, principalmente na igreja, na Bíblia, você tem muitos termos que são utilizados hoje de ressignificação da Bíblia. Você tem aí de que Deus é amor e o Deus amor ele não pode ser um Deus que castiga. E tudo isso é levado e aí as pessoas olham e falam, nossa, não é legal essa opinião, então eu acho que eu vou seguir essa opinião. E nós temos o que nós temos hoje visto, e é uma coisa que tem me preocupado bastante, é de pregadores da palavra de Deus, que eles são midiáticos. E esses pregadores, não tem problema nenhum você ser midiático. É até legal, né? Você ali ter bastante gente te seguindo, se você fala a palavra de Deus. Se você fala o que é se você é só a escritura. Se você é uma pessoa que está ali para vitória, para bênçãos, e você só tem isso, você está só corroendo o rebanho. Você está fazendo um efeito manada porque todo mundo te segue porque você é popular. Só que você é um oportunista. E o que você está fazendo? Você só está trazendo essas pessoas para a perdição. Pregadores que ficam falando que a graça de Deus basta. Tudo bem, nós cremos que a salvação é pela graça, mas nós entendemos também que nós precisamos viver uma vida em santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que nós temos pregadores falando que não, que você precisa buscar a bênção de Deus e que as bênçãos de Deus vai seguir sobre você e que se você for fazer isso, você será abençoado. E é bênção aqui, bênção ali, bênção e nada de santidade e nada de confronto e nada de falar que a pessoa ela precisa reconhecer os seus pecados, ela precisa deixar os seus pecados, porque isso não vende, isso não dá like, isso não dá curtida. E o que acontece então? O rebanho vai, por quê? Porque é midiático, é legal ouvir aquilo, e as pessoas, apesar de ser ruim, apesar de ser um absurdo, as pessoas seguem. E é muito perigoso isso. Cuidado com as redes sociais, cuidado com os pregadores que vocês estão vendo, cuidado com as mensagens que são ditas. Não é porque todo mundo está indo, não é porque todo mundo acha que é legal, não é porque todo mundo acha que aquilo é bom e agradável aos olhos, que é verdade. Busca a palavra de Deus, porque é ela que vai nos levar para nos guiar em a verdadeira santificação. Vamos aí para o terceiro subtópico, que é identidade em crise. Isso aqui é para os jovens, é muito, muito importante, né? 4 destaques. O primeiro é, com o passar dos anos, as mudanças e transformações culturais vêm contribuindo para o conflito geracional. Os jovens vivem em um mundo diferente daquele que seus pais viveram, sendo assim o diálogo é vital para o entendimento e para que certos valores não caiam no esquecimento. A falta do diálogo tem causado crises de identidade, levado muitos jovens a sentir perdidos, incapazes de interagir positivamente com o universo tão dinâmico, né?
A identidade dos jovens cristãos se fortalece a partir da sua relação com o Senhor e com o seu semelhante. Você que é um professor de escola dominical, provavelmente você tem mais de 30 anos, então você é da geração ali milênio, né? E os jovens hoje são da geração Z, alguns são da geração alfa. E o que nós precisamos entender primeiro como professor? Entender a geração deles, entender as dificuldades desta geração. É uma geração, como eu falei anteriormente, é uma geração que ela foi forjada, ela é praticamente nativa da internet. Então uma criança de hoje de 15, 16 anos, que é a classe aqui, a faixa etária, se a faixa etária é um pouco mais velha, né? Mas provavelmente algumas igrejas elas dão aí. Eu sei que, igual, por exemplo, lá na igreja nós temos os juvenis, são dos 16 aos 18, né? Então essa turma que eu dou aula lá, né? É o juvenis. Mas tem um grupo de jovens que é de 18 para cima, né? Maior de 18, mas que apesar deles ainda serem um pouco ali millennium, eles já são da geração Z. Eles já estão ali no TikTok desde os seus 10 anos, praticamente. Então, nós temos que entender que a geração nossa é muito diferente da deles. Apesar de ser uma diferença de 15 anos aí, por exemplo, eu falo, na minha época, esses dias até eu tava falando na minha época e uma adolescente falou assim, que você fala na minha época como se você fosse velho. Eu cheguei pra ela e falei assim, quando você nasceu eu tinha a sua idade, porque eu tenho 30, eu tenho 31, ela tem 15, então eu falei, quando você nasceu eu já tinha a sua idade, porque essa é a verdade. Então assim, eu com 30 anos, né, eu já tenho jovens aí que eu vi nascer, vi crescer, alguns alunos meus, e quando o Azaf crescer, eles vão ver o Azaf crescer. Então, o que acontece? Existe muita divergência geracionais. Quando eu tinha meus 15 anos, e eu vejo isso muito agora como músico, que às vezes eu ensino ali os meninos, e na minha época, quando eu estudava, eu precisava pegar uma cifra no site, que nem sempre o Cifras Club era muito próximo. Eu precisava imprimir essa cifra, eu precisava ter impressa, porque se eu não tivesse ela impressa, eu não tinha um smartphone para poder pegar a cifra. Então eu tinha que ir até uma lan house, imprimir essa cifra. Então assim, eu precisava planejar isso com antecedência. Então eu precisava sair um pouco antes, porque se eu quisesse fazer isso em cima da hora, primeiro, né, que eu tinha que estudar em casa, né? E eu era obrigado a estudar em casa. Hoje em dia, os meninos é assim. Primeiro, pela qualidade das músicas de hoje, que assim, desculpa, não é o tema da lição, mas eu como músico, eu entendo que as músicas de hoje já não são mais igual era antigamente. E não estou dizendo questão de ser bom ou ser ruim, mas eu digo que é muito mais simples hoje. Hoje você tem muitas músicas com 4 notas de progressão ali, algumas com até 2 notas, 3 notas, igual minha esposa falou, vamos cantar uma música amanhã. E aí eu fui ouvir a música tinha 3 notas. Eu falei, nossa, tá bom, beleza. Não preciso nem pegar o teclado aqui para me estudar, porque é um pad infinito na introdução. A introdução às vezes tem um piano, só que é um piano com 3 notinhas ali, fazendo uma nota pedal. Aí eu fico, tá bom. Então, tá bom. Então assim, aí eu chego na hora do ensaio, eu vou pro ensaio, aí eu vou pegar o meu celular, meu smartphone, vou abrir o Cifras Club e vou pegar essas 3 notinhas, vou colocar do meu lado e vou tocar. Na minha época não era assim. Na minha época, se você queria pegar um Diante do Trono, você queria pegar um Renascer Praise, você tinha mais dificuldade. Você ia pegar um David Kinlan, você tinha ali. Então, assim, você tinha mais dificuldade. Minha geração, quando o worship chegou, eu já tinha meus 16 anos, 16, 17 anos. Então foi quando difundiu ali Desesculture cresceu, não faz nem parte da lição, eu já tá aqui com quase 1 hora, mas é interessante que essa geração de hoje, na parte musical, é isso. Você tem, eles chegam na igreja, eu mando geralmente a música com antecedência, mas eu sei que eles não vão ouvir, fico muito bravo, aí eu falo, gente, vocês precisam ouvir isso com antecedência, mas eu tenho que entender que a geração deles hoje, eles chegam lá e aí
toca, né? Toca aquela música com... Eu sei que, assim, provavelmente quem tá me ouvindo aqui, talvez seja meu grupo também, não sei, né? Que você provavelmente não enfrenta isso. O grupo de jovens de você, os seus músicos, estudam em casa e chega na igreja e toca certinho. Mas pelas threads que eu tenho visto pelo Instagram aí, e pelas brincadeiras que fazem, né, do músico que não sai, então realmente eu acho que não é só meu grupo não, tá? Mas esse é um exemplo dessa diferença geracional, que eu tinha aqui toda essa dificuldade para buscar cifra, e hoje eles pegam o celular lá e colocam na frente e saem tocando, né? Eu tenho o Jefferson, né, que é o baixista lá da igreja, ele é de uma geração antes da minha. Pra ele era pior. Ele falou que pra pegar a música ele tinha que ficar ouvindo no toca-disco, né? Você provavelmente, se for de 15, 20 anos, nem sabe o que é um toca-disco. Então ele tinha que ficar com a canetinha girando assim, voltando, colocando no aparelho para poder pegar um trecho pequeno. Então o ouvido dele, você é forjado aí no ouvido que porque você tem essas dificuldades. Então, isso para música. Se você for para outros fatores, para a Bíblia, por exemplo, a Bíblia. Na minha época, se eu não lesse a Bíblia, se eu não levasse a Bíblia para a igreja, né? Se eu não levasse a Bíblia para a igreja, eu tava desviado. Os irmãos iam falar assim: você não é crente, não tá trazendo a Bíblia. Hoje os meninos levam o celular e a Bíblia está no celular. Então é outra geração. E nós temos que compreender isso, entender e conversar com essa geração e falar, e conversar com eles e mostrar para eles o caminho. Entender que sem esse diálogo, sem a compreensão dessa nova geração, nós nunca vamos conseguir fazer com que eles entrem, né, dentro da realidade e eles cresçam, né? Vai acontecer com eles o que nós vimos aqui: falta de diálogo, solidão, eles não vão ter um senso da realidade. Então é muito importante você, como professor, entender que o jovem cristão ele precisa se fortalecer a partir da relação com o Senhor e também com o seu próximo, com o seu semelhante. Eles precisam entender que eles fazem parte de um grupo, senso de pertencimento, e você, como líder de jovem, você como professor, você tem o dever de trazer eles para esse entendimento. Vamos para a conclusão, que eu já acho que essa aula eu demorei. Eu aproveitei que eu tô aqui gravando, já tô colocando os tópicos aqui, que eu não vou precisar fazer aquela edição mais detalhada. E aí eu fui falando aqui, fui falando sem pensar aqui, né? Então, espero que os irmãos gostem, né, do que eu falei e comentem também, né, se gostaram ou não. Vamos aí para a conclusão, que diz assim: o maior amigo que podemos ter é, sem dúvidas nenhuma, Jesus. O Mestre deu sua vida para nos salvar e nos desafios da vida jamais nos desampara. Ao longo dos evangelhos somos agraciados com exemplos maravilhosos deixados por Jesus acerca da verdadeira amizade. Sigamos tais exemplos e sejamos a todo tempo amigos edificantes e canais de bênção na vida dos que conosco caminham. Amém, irmãos? Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Demorei um pouco, acho que eu falei aqui 1h12, 1h11, né? 1h10 aí, porque eu vou ter alguns cortes. Mas eu quero agradecer que você ficou até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar. Se inscreva no nosso canal. Não deixa de deixar ali um comentário. Divulgue para mais pessoas o canal. Nós estamos fazendo essas pré-aulas, buscando aí sempre trazer um melhor conteúdo para você e sua família. Amém? Deus abençoe a todos e tchau.